Roger? Tudo bom? Tudo bem? Joia. Como Nossa, vai? que alegria, que prazer, que maravilha. Muito bom, né? É Está me saudade. ouvindo bem? Você tá? Eu estou bem, estou bem. Aqui É, nessa pandemia. eu não sou bom desse negócio. Como é que você tá? Eu estou bem, Roger. E você? Eu tô aqui em Brasília, na casa da minha mãe. Que beleza. Mas Você tá tá, em São Paulo? tá, tá. Estou em São Paulo. Estou É? em São Paulo. É, Filha. Como é que tá todo é. mundo? Como é que tá Luiz, Júlia? Tão bem. Na minha família, a minha mãe que testou positivo, mas está bem. Não está sintomática. Os netinhos, todo mundo. Todos bem. Ó, Alice aqui comigo. Vou virar. Oba! Tudo Pode bem, falar. Alice? Nossa, Ela mas está tá grande. obediente, que eu falei que ela tinha que ficar quietinha. Como você falou, ela não estava falando, estava me obedecendo. Oba, é bom ela participar também. Pode participar, Alice, viu? Alice, super bem-vinda. E quem que você falou que está assintomática? A minha mãe, que testou positivo, que teve uma Nossa, cuidadora muito querida que pegou a doença, a Covid-19, e ela testou positivo. A gente ficou muito preocupado, que ela tem 80 anos, 88, mas ela está indo muito bem, Roger, está tudo bem. a idade da minha mãe, 88. E minha tia, eu estou aqui com elas, tem 93. Então, todas bem? Tá. Então, e tá super animado aqui. Então, tá O bom. povo lá em Caxias está assistindo aqui a gente. Eu queria agradecer muito para você, em nome do Quindim, de todo mundo do Instituto Leitura Quindim. Muito Todos os legal. participam são maravilhosas. E o voo, enfim, todos os participantes são maravilhosos. E Fico a gente feliz. uma honra muito grande ter você aqui com a gente. Não, a honra é minha. Tá, vai ser muito Eu, bom, Roger. Roger é amigo antigo, né? como Não é é que é? amigo de... Roger é Corativo. amigo antigo. Ah, exatamente. Você sabe que você e o Luiz, eu lembro quando você falou para mim, estava conversando isso com o Volney, você falou assim, Roger, você não quer mandar um livro lá para gente? É. Aí eu falei, nossa, é tudo que eu quero. Aí você falou assim uma coisa que eu nunca esqueci, mas a gente dá uma importância muito grande para o objeto livro, para a parte gráfica do livro também. E É. assim, aí você falou as palavras mágicas, eu já sabia disso, né? A Companhia das Letras revolucionou isso, né? É verdade. Depois da Companhia das Letras, o Aqui. jornal no Brasil nunca mais foi o mesmo. Não, a gente acho que a Companhia das Letras. Estou procurando porque tem um quadro que você me deu nessa ocasião. Era isso que eu estava procurando. Posso? Ah, é do Inácio Silêncio. Olha só, você que me deu. Gente! Uau! Lembra? Silêncio, olha esse livro. Fica aqui no meu escritório, pra você ver a importância. Que Guardo aqui felicidade, comigo. que Enfim, mas a felicidade. companhia tem sim uma preocupação muito grande com o texto e com o livro, né? Como um objeto, como arte, né? E o Roger é o rei disso, né? Então foi uma combinação muito bacana, né? E desde lá somos amigos. Você sabe que isso é uma coisa muito importante, porque muitas pessoas que falam do livro se referem a um texto, que já é uma coisa meio obtusa, porque o texto vem da palavra tessitura e é toda a expressão narrativa, seja ela qual ela seja. E Uhum. você é uma pessoa que no seu trabalho, você cada vez mais, eu lembro muito da sua fala, você falando sobre o Toné, você falando sobre o Érico, como que a imagem no Brasil, não somente a ilustração, as aquarelas, mas a fotografia também, como que ela foi se tornando um elemento narrativo que você abarcou de maneira ímpar. Isso É não muito. É que eu tenho essa dupla, né? Quer dizer, na minha carreira acadêmica, né? Eu tenho quase uma missão, né, Roger? Que as imagens elas não são ilustrações, né? Porque quem Isso. fala em ilustração
pensa na ideia de, vou dar um lustro aí, sabe? Vou fazer uma Exato. florzinha, vou botar um coraçãozinho como esses lindos que eu estou recebendo aqui. Mas é muito mais do que uma ilustração. A imagem é um documento, a imagem é um documento de grande relevância e cada vez mais a gente está numa civilização da imagem, né? Então, É verdade. nenhuma imagem é ingênua, nenhuma imagem assim, pode passar desapercebida. Eu fiz, não sei se você viu no Instagram, uma análise agora daquela foto que foi divulgada do QG, do quartel-general, eles chamam assim, dos Bolsonaros, né? E eu fiz uma análise do que era aquilo, né? Ou seja, eles estavam comendo milho com ketchup, né? Que era, quer dizer, nada lá, tinha uma arma assim atrás, né? Nada é impune, né? Nada é uma. E o fato de não existirem mulheres numa cena familiar de domingo também é muito reveladora, né? Então, estou te dando só um exemplo, né, de como, assim, na minha função de acadêmica, a gente pode usar as imagens. Agora, o Roger, ele produz objetos de arte, né? Os livros do Roger são verdadeiros objetos, né, em si. Né? Não, graças a vocês, graças a Júlia, a Ellen, a equipe toda, né? Tem muita gente envolvida nisso. Eu acho muito importante falar isso, porque às vezes a pessoa acha que o livro é aquele objeto do desejo que ele chega, ele vem... Nasce pronto. Ele desce. E quando a gente vê que, na verdade, por um livro ficar do jeito que a gente quer, tem muito vai e volta, né, Lili? Como é que é a vai e volta? Então, eu acho que é a posição do editor, né? E a relação que o editor estabelece e que a editora estabelece com o autor, ela é fundamental, né? Que o livro é um processo. As pessoas veem aquela coisa final, né? Acham que já nasceu acabado, mas não, né? Um livro é um processo todo que envolve a conversa sobre o tema, a discussão sobre as imagens, né? A discussão sobre o texto, a discussão do casamento entre imagem e texto. Então, aquilo que a gente vê no final é só uma partezinha, né, de um processo tão longo, tão importante, né? E eu gosto muito dessa parte. E a editora também, tem muitas pessoas que a gente desconhece. Espera aí que você sabe que quarentena é isso, né? O cachorro invade, olha aqui. Eba, que é essa? Cadê ele? Estão aqui, eles são escuros, estão aqui embaixo da mesa, mas enfim. Essa nossa conversa já está uma conversa diferente mesmo, né? Assim que não, é bom. Não é assim. Eu falei que era como se a gente estivesse conversando e ninguém tivesse. Lili, todo mundo aqui te elogiando, né? A gente vai vendo e vai ler aos poucos. Eu acho muito legal isso. Lili, uma coisa maravilhosa. Eu lembro que na época que eu comecei, agora ali a Júlia e a Mel estão tocando essa parte maravilhosa do infantil, do infanto-juvenil. Mas você era, na época, editora de infantil e não ficção. Essa é formada por duas. Não ficção. Fala sobre isso. Você que é a rainha da não ficção. Então, essa foi uma coisa bem bacana, que eu tenho a minha carreira toda na área da não ficção, me formei na academia, dou aula na USP, dou aula em Princeton, escrevi todos os meus livros, apesar que eu tenho livro infantil também agora. Né? Mas você é uma ficcionista, não é? Ou não? Como é que é? A não ficção é uma ficção? A não ficção é uma ficção, né? E o que aconteceu aquela hora foi muito engraçado, Roger, porque eu tinha defendido o doutorado lá na USP, acabei me dando bem no doutorado e tudo mais, comecei a dar aula, e o Luiz falou para mim, eu sempre fui louca por literatura infantil. Aí ele falou, é pegar ou largar. Então eu comecei a ir para a feira de Frankfurt, que você conhece muito bem também, que é aquela feira sisuda. Então eu já ia há muitos anos para fazer a parte de não ficção. Mas aí eu comecei a fazer infantil e eu me divertia muito, porque eu ia lá naquelas editoras sérias de não ficção, toda comportada, discutia uma série de temas e tudo mais. Aí pegava e falava assim, olhava na minha agenda e dizia, agora é uma editora infantil. Aí eu sentava e falava, agora eu vou ouvir história. Então foi muito legal, né? Ô Lili, e diz uma coisa, você falou tanto disso, eu vejo muito você falar... Eu leio tudo que você faz, a gente vai falar dos livros. Olha, o primeiro livro que eu li seu foi o Império em Produção. E muito muito eu lembro do Carlos Monte. Eu quero esse livro.
né? E ele trabalhava com o desfile, a ideia de que o Brasil, né? Essa ideia que você fala de que o Brasil tem a figura a posição, né? A ideia de pessoas umas seguindo as outras, percorrendo e tal. Mas eu queria te perguntar o seguinte, a infância... Peraí que eu vou ter que expulsar os cachorros. Você me espera. Olha aqui, agora vocês vão conseguir ver, gente. Essa entrevista vai ser totalmente diferente. Eles vêm aqui. Wilson, Matilde, pra cá. Vocês não vão conseguir ver. Vem cá, Wilson. Vem cá, Matilde. Viram? Vem, Matilde. Vem. Uma na mão. Cadê ela? Matilde, Wilson. Tá escuro aqui. Pronto, fui salva. Eu botei eles pra fora. Essa é a minha live mais diferente que eu já fiz. Na hora que a gente falou de crianças, tem que aparecer os cachorros também, né? Tem que entrar. Pronto, agora eu tô livre. Pronto. Eles estavam me empurrando aqui. Não sei se você viu. A infância aparece como? Você falou do livro para criança. Mas e os personagens criança, por exemplo? Você diz na... Lima Barreto, criança. É bom. Essa minha última biografia do Lima, a parte da infância é fundamental, né? Porque eu digo lá que Lima Barreto teve um pai que era tipógrafo, uma mãe que me ensinou a ler, né? E ele sempre disse que foi a época mais feliz da vida dele, né? Então, no livro, a infância e esse projeto, essa ideia de uma família que achava que a liberdade viria não por uma lei, mas viria pela educação, é muito clara no livro, né? Então, eu acho que a infância é o período mais bonito, né? É o período mais... É um período muito formativo, né? É um período muito fundamental. E no livro do Lima Barreto, eu fui até acusada que o capítulo da infância era maior do que os demais, né? Mas eu acho que... Mas é educação boa, né? É como Nabucco falava, Joaquim Nabuco, os breves do nosso tempo, né? Ele dizia, o Joaquim Nabuco fala uma coisa linda, que a infância passa tão rápido, mas ela é tão longa na memória, né? O que fala muito da importância dela, né, Roger? Ela é fundadora, né? Assim, ela muda as coisas, né? Você vai ver que muita gente se manifestar dessa maneira. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente fala muito de uma criança ou de uma infância do ponto de vista europeu, né? O Brasil... Então, mas você sabe que nós vamos tentando mudar, né? Isso, né? Por exemplo, eu tenho um dos meus outros trabalhos é ser a curadora adjunta do MASP para histórias, né? E eu venho aprendendo muito essa ideia de que a história que nós contamos, mesmo eu como historiadora, né, é uma história profundamente europeia, né? Por que a gente conta essa história toda, é uma história colonial mesmo, né? E é claro que os portugueses têm que fazer parte da nossa história e outros povos europeus. Mas por que não contar as histórias africanas? Por que não contar as histórias indígenas? Por que não contar a história a partir de uma ótica das mulheres, por exemplo, né? Enfim, mais LGBT também, né? E a gente tem, eu sei que Mel, Júlia, tem procurado incentivar muito essa área. E um livro meu de ficção, claro, na minha ficção sempre tem não ficção, né? Mas que eu gosto muito é Uma Amizade Impossível, que eu invento um encontro entre um menino português e um menino indígena. E uma pergunta que eu sempre me fazia era um pouco essa, que a língua, quem sabe, afasta os povos, né, no encontro. Mas o que pode unir os povos? A comida, por exemplo, né? Então, eles se encontram um pouco na brincadeira, nos gestos, na comida, e eu acho que a gente tem que lutar agora para que também na história infantil a gente tenha uma historiografia, não uma produção para as crianças que não seja só europeia e que não seja só colonial, né? Precisamos mudar um pouco esse eixo, né? E é engraçado porque se a gente pensar, por exemplo, em alguns autores que trabalharam para a criança, o Andersen, por exemplo, ele tinha uma relação, ele não queria ser chamado de escritor para crianças, né? O Jonathan Swift, ele tinha pavor, né? O Gulliver pegou essa coisa, mas ele tinha pavor. Mas ele, como o pavor por um público, entre aspas, alvo, ele pode ser, na verdade, olha a maluquice que eu vou falar, uma questão de respeito. Quer dizer, não acreditar numa criança pode ser investir num leitor, né? É interessante. Quer dizer, não
Eu gosto muito da definição daquele educador, o Janusz Korczak, que você conhece bem, que Sim. ele fala que a criança não tem nada disso, desse mundo pequeno, que a criança não será, a criança já é. Né? Então, essa ideia de você levar a criança a sério, no sentido de que ela é plenamente no momento em que ela vive, né? Ou mesmo essa resposta desses né? Eu não sou, né? Ao dizer eu não sou um escritor de literatura infantil porque eu sou tudo, isso é muito importante, né? Existia um tempo que a gente achava que tinha que boa literatura infantil era no diminutivo, quando é má literatura, né? Porque preciso reconhecer esse ser pleno, né? Não pensar que esse é um futuro adulto, né? O que ele já é na sua realidade, né? O que ele já é na sua presença, na sua subjetividade. Falaram bem o diminutivo, acho que só o Vinícius mesmo, né? A patriazinha, só a patriazinha do Vinícius. Tem que ser muito craque para fazer no diminutivo e bem, né? É verdade, sabendo e tirando proveito disso, né? E o teu livro maravilhoso, o último, sobre o autoritarismo. Esse é o último. Esse é o último. Esse é o último, mas tem esse de ficção, que vem aí. É. O livro do autoritarismo, eu queria... É maravilhoso o livro também. Eu queria saber se você acha que esse autoritarismo chega à criança. Ela é personagem também, ela é vítima e ela é agente do autoritarismo? Então, eu acho que ela é, sobretudo, uma vítima desse contexto, né? Ou seja, no livro eu mostro como a violência contra as crianças é uma realidade do autoritarismo, né? Ou seja, e o Brasil é um país profundamente autoritário nesse sentido, né? Os números que nós temos de infanticídio e de abuso de crianças são números que a gente precisa prestar atenção. Inclusive agora, nesses tempos de pandemia, que todo mundo vem com essa ideia de lar, né? Eu tenho falado isso, é preciso tomar muito cuidado, porque essa ideia edulcorada, idílica do lar, não é uma verdade para boa parte do Brasil, né? E a gente tem visto o crescimento da violência de gênero e da violência infantil nesse contexto de pandemia, né? Então, precisamos ficar bem alertas. Mas, sim, eu acho que a infância... De trabalho infantil, de trabalho escravo, né? Uma coisa está sempre ligada com a outra. Muito, muito bem. Eu penso que a escravidão virou uma linguagem, não é, Roger? E essa linguagem da escravidão fez com que crianças escravizados com 12 anos já eram considerados adultos. Então, essa ideia na história, essa ideia de idade, também é uma noção muito relativa que a gente tem que refletir, né? Esse trabalho lindíssimo que você tem feito também, mergulhando, né, na escravidão no Brasil e que continua ainda. Por exemplo, eu tenho uma admiração imensa pelos sambistas, pela história dos sambistas no Brasil. E Assis Valente foi tirado da família dele, era feliz com a família dele. Ele foi vendido por um tio, vendido. Quer dizer, isso era uma coisa, de certa maneira... Era tão comum que, de certa maneira, era aceito. Ah, não, mas eu fico nessa família. Então, Né? mas a gente sabe, Flávio Gomes e eu estamos preparando uma obra que a gente escreve há 4 anos, que será uma enciclopédia negra, né? Que nós vamos fazer ainda esse ano. Flávio Gomes é um pesquisador negro, muito fera, que sabe tudo sobre quilombolas. E nós temos encontrado, Roger, que vale a pena mencionar, muitos casos de mães escravizadas cujo grande medo era a venda. Porque até a década de 70, as famílias poderiam ser vendidas separadas. E o grande medo dessas mães era que os seus filhos fossem vendidos separados dela. Tanto que tem muitos casos, pouco conhecidos, mas que vão aparecer nesse livro, de mães que compram antes a liberdade dos seus filhos e depois as suas. Tal era a vontade de que os filhos não fossem jogados para um plantel, para uma fazenda muito distante e como escravizados. Então, essa luta das mães escravizadas pelos seus filhos é uma coisa impressionante e que ainda está sendo pesquisada. É incrível, não é? Dá um livro, né? E é um ponto de vista que não foi muito abordado, né? Eu acho que não foi abordado.
Ao mesmo tempo, Lili, eu acho engraçado porque o Brasil, por exemplo, o Brasil do Norte, o norte do Brasil, eu lembro de ter ido numa fazenda lá com a minha amiga Glória, e lá todo mundo que estava naquela casa era uma amiga dela. Ninguém era filho ou mãe de ninguém. A família era de agregados. Uhum. Eu acho que é uma coisa, uma ideia muito de família que também vem dos povos originários, né? Família não é É. exatamente essa do laço, né? Não é Mas esse, é uma outra, né? E também a é, gente tem que pensar, por exemplo, nas comunidades. A gente, vamos dizer, pessoas de classe média, média alta, consideram que o espaço de sociabilidade da casa é muito grande. Mas se você for às comunidades, o espaço de sociabilidade não é dentro das casas, até porque as casas não têm o tamanho, né? É fora, é no espaço das ruas, né? Então a gente tem que começar a relativizar um pouco essa noção de família nuclear, que é muito pautada no modelo europeu e no modelo de elites, né? De classes médias e médias altas, né? e a criança, ela está muito vulnerável nesse, porque o adulto ele ainda tem processos de defesa, né? Eu acho que no caso da criança o medo é igual, só que acontece de uma maneira. Eu lembro que uma vez eu perguntei para você, a gente estava num simpósio da Companhia das Letras, e eu perguntei para você se você lembrava quando você deixou de ser criança e quando ficou adulto. Né? Porque tem muito essa coisa demarcada. Esse é um livro para criança. Aí eu falava assim, gente, mas vocês sabem o momento exato? Vocês sabem o ano em que isso aconteceu? E você deu uma resposta inusitada para mim. Qual foi? Não, não precisa. É assim, porque normalmente as pessoas não sabem dizer, né, quando foi esse momento em que você deixa de ser criança e passa a ser adulto. Porque, na verdade, ali, essa é uma região completamente turva, né? Assim, ela não é clara, ela é uma região de muitas camadas que se colocam, né? Eu devo ter respondido, eu acho que é uma região turva, né? Mas na minha história pessoal, já que essa é uma conversa mais pessoal, estou gostando, foi quando meu pai faleceu, quando eu tinha 17 anos, né? E foi quando eu vi a minha mãe vestir preto e chorar. Porque até então, como eu venho de uma família de classe média alta, eu tinha esse modelo de família, eu brinco doriana, né? Aquela coisa, passa, né? Pega a bolacha, passa, né? Toma o café. E no meu jargão, por mais que eu já tivesse 17 anos, não tinha essa história de uma mãe sozinha, de um pai falecer tão novo. Meu pai faleceu com 42 anos, do meu lado, de repente, de um infarte. E eu lembro de eu ter dito para o Luiz, que já era meu namorado naquela ocasião, quando eu tinha 17 anos, de que eu tinha envelhecido de um dia para o outro, né? E que eu tinha entrado da vida adulta, que não só eu vi minha mãe chorar e de preto, como eu vi como a minha mãe ficou vulnerável. Então, eu que achava que a minha mãe, que era a pessoa forte, isso também a gente, como criança, não sabe, né? Eu É. vi como meu pai era o esteio da casa e tudo mais, né? Então, acho que esse momento de passagem para a vida adulta, ele tem essa ideia que a gente tem, né, de usar fita métrica, daqui é mais velho, aqui não funciona, né? Porque ela é tão particular, né? O interessante é que você vai ver sempre uma visão, assim como o conceito de criança, né? A visão generalizada não serve. Cada experiência vai ser específica, né? É. Relação, esse limite tênue entre infância e ser um adulto é de pessoa para pessoa, né? Pensa também no seu livro Carvoeirinhos, né? É, Que é um livro incrível, né? Sobre a experiência de crianças que trabalham, não é? Então, exatamente. eu acho que a gente tem várias. Eu gosto muito desse livro do Roger, justamente porque ele desmonta essa ideia tão idealizada, né? Como se existisse um modelo de infantil. E eu me preocupo muito, não só que a gente dê um só tipo de mensagem, mas também o que sentem as crianças que não têm esse tipo de realidade. Não, eles têm que, não é? Tem que se ver retratado em outras realidades que são mais próximas. Você não acha, Roger? Importante que elas estejam retratadas, né? Porque nada como a ficção
para gerar essa relação de afeto. Eu acho que não existe nada melhor que a ficção. Enquanto não vira ficção. Foi muito bom você ter falado disso. Eu vou até falar desse livro, mas para falar dos seus. Porque na hora de fazer o Carvoeirinhos, eu queria muito, porque era a tristeza, essa paisagem inefável de vários países e do Brasil, do trabalho infantil e tal, ela fica bem na imagem. Ela fotografa bem, digamos assim. Mas não era isso que a gente queria passar. Ao mesmo tempo, é um tema que precisa ser colocado, mas é perigoso você transformar o tema em ficção, porque o tema pode ficar mais forte que a ficção, né? Quer dizer, a maneira de desmontar isso foi ter um narrador que era um marimbondo que não entendia porque que o menino não voava. Então, esse não, lindo, né? O não humano pode falar do humano porque existe uma certa inveja do humano, né? Assim. Então, a gente vai... E quando a gente estava falando sobre a não ficção, e a tua não ficção, ela é muito ficcional, é muito prazerosa de ler, eu acho que você tem vários marimbondos aí. Eu sempre digo que a gente se apaixona pelos personagens e a gente tem uma convivência íntima, né? Eu lembro quando eu escrevi As Barbas do Imperador, que foram 12 anos escrevendo, quando eu lia o diário do Dom Pedro, ele falava algumas coisas, eu falava, Dom Pedro, não vem com essa. E era um personagem tão forte na minha vida, que quando eu fiz 40 anos, o meu marido me deu uma festa surpresa, e a festa surpresa veio um bolo com o Dom Pedro e com uma mensagem: por motivos históricos eu não posso participar da festa, porque Dom Pedro era um personagem da minha família. As crianças já perguntavam, Júlia e Pedro eram pequenos, eles perguntavam, quem é esse Dom Pedro? Né? O próprio Pedro, eu tenho um filho Pedro, que não tinha nada a ver com esse livro, mas ele me perguntou, eu sou uma homenagem ao Dom Pedro ou ele é uma homenagem a mim? Gente, então, essa pergunta é sensacional. Eu nem falei, vamos deixar desse jeito, né? Porque eu acho que é muito bonito isso. É uma via dupla, né? Claro que é uma via dupla. E mesmo quando você faz um trabalho acadêmico, você sempre tem que usar a sua imaginação, né? Porque, no fundo, é você que faz as ligações, né? Você que, com a sua narrativa da vida ou não da vida ao personagem que você quer tratar, né? Então, enfim, e eu tratei de personagens muito diferentes, né? O Toné era um pintor que veio na época do Dom João. Fala do Toné, fala desse personagem de lugar nenhum que você falava. Acho maravilhoso isso. O Toné era um personagem... O livro não era sobre o Toné, o livro era sobre a assim chamada Missão Francesa, que veio ao Brasil em 1815, na época do Dom João, mas o Toné como que me puxava, sabe? Olha, sou eu que sou o personagem. E eu fui caindo na do Toné, porque, diferente da maioria dos viajantes que se encanta com o Brasil, com a sua natureza, o Toné detestava a natureza do Brasil. E eu adorava aquele personagem que ele falava que o céu do Brasil era tão azul que parecia artificial. Você vai entender isso, que ele falava, a mata do Brasil tem tanto verde que não dá para... Por que tanto verde? Né? Eu chamei o meu livro de O Sol do Brasil. As pessoas pensam que é um elogio, mas não é, porque o Toné diz... Você é artista, você sabe, o Toné dizia que o sol do Brasil era tão irritante que ele tinha que pintar de madrugada, porque o sol não permitia. Né? Então, eu gostei muito também desse personagem do contra, né? Desse personagem mal-humorado. Né? Olha bem, né? Você vê o Saint-Hilaire, ele vai falar, eu não volto mais para a Europa. O contrário. O que você fala, que quando ele chega lá, tampouco ele se adapta. Aí ele vira o quê? O cidadão da não fronteira. Como é que é isso? É uma figura muito, muito atual, né? Que é a figura do estrangeiro. Quantos não são estrangeiros, né? Porque o Toné se considerava, estamos falando do Nicolas Antoine Toné, o pintor acadêmico e tudo mais. Ele se considerava um estrangeiro no Brasil, e quando ele voltou para a França, ele já estava tão tomado pelas cores do Brasil, pela paisagem do Brasil, que foi tão difícil para ele absorver, que aí ele virou um estrangeiro na França.
Essa é uma situação tão atual, né, Roger? Essa de ser um estrangeiro existencialmente até, né? Ou seja, quando você nunca faz parte de nenhum lugar. Esse é o Sol do Brasil, né? Esse é o Sol do Brasil, que ganhou a melhor biografia, né? Tem que citar esses livros, porque as pessoas vão querer, já conhecem, né? Mas uma coisa, Lili, que eu vejo em você e não vejo... Eu vejo em Ó, tô pessoas... vendo que a Diva gostou do meu livro, falou, ama esse seu livro, O Sol do Brasil. Obrigada, Diva. Ai, Diva, nossa, li aqui, ó. todos falando muito bem. Mas escuta uma coisa, Lili, o que eu vejo em você... gente, eu vejo em você, eu vejo no Darcy, eu vejo no Viveiros de Castro. Quando o autor, a autora, consegue dar uma virada. Assim, você fala sobre a personagem de uma maneira e com essa intimidade que você conhece um elemento, não só segredos da pessoa, mas você... Por exemplo, esse olhar do Toné, eu nunca vi ninguém falar isso. E isso acontece com todo mundo que você pesquisa. Com todo mundo, porque pelo menos, eu crio uma empatia com os meus personagens. E empatia não é obrigatoriamente achar que eles estão sempre agindo bem. Ao contrário, né? Eu gosto de dar camadas para os personagens, né? Todos nós somos contraditórios. Por que a gente vai descrever personagens da história que são só paladinos, que são só heróis? Isso também é importante, né? É muito importante que a gente dê lugar na história para personagens como nós, né? Personagens que foram contraditórios, personagens que falharam, personagens que são muito importantes e personagens que, enfim, passaram anônimos na história, mas tiveram a sua importância. Então, acho que tem todo um movimento da antropologia, da historiografia, de você trazer esses personagens mais anônimos. Ó, tem aqui uma leitura que falou que ama o Dom Pedro, Dom João Carioca. Eu também, adoro, adoro. Com a Heloísa Sterling, eu queria que você falasse de uma personagem especial, uma biblioteca. Uma biblioteca. Essa foi a minha biografia mais engraçada. Eu contei, esse é o livro, eu vou mostrar para vocês, que não sei quantos conhecem, né? Aqui, ó. Sim. Vou pegar, antes que caia. Esse é um livro que eu adoro, que o Roger já viu falando dele, que chama A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, que eu conto a independência do Brasil a partir dos bibliotecários. E, sobretudo, de um bibliotecário que detestou o Brasil também. Porque é a história da Real Biblioteca, que era a biblioteca dos monarcas portugueses, que veio para o Brasil na época da invasão francesa em Portugal, e acabou ficando, e virou um item, o segundo item mais importante da negociação entre Portugal e Brasil em 1825. Então, é muito interessante, porque eu contei a independência sobre a ótica dos bibliotecários. Bibliotecários que detestavam que mexessem nos livros deles, né? Quer dizer, então, esse é o sabor da história que você deve ter, você também tem na literatura infantil, né? Ou seja, você descobrir personagens tentadores, né? Tentadores pela humanidade deles, né? Ou seja, são humanos como nós, né? Acertam, erram, né? Vão para frente, retornam, né? E a gente tem que lidar, né? Com esses livros. Ó, tem aqui, quem que está falando? Eu perdi. Estamos dizendo que tem o livro. Como uma coisa em andamento, né? Porque os livros sendo carregados... O livro sempre foi a forma do códice, né? Esse feixe de páginas que a gente conhece, ela está muito associada à destruição do livro. Isso. E a ideia de que, na verdade, o livro é um objeto precioso, mas que acaba. Né? Exato. Na conclusão do livro, eu digo que as bibliotecas têm histórias terríveis, porque muitas delas, das bibliotecas mais importantes, arderam no fogo, né? E eu digo que as chamas são democráticas. A própria biblioteca, a primeira versão da Biblioteca Real, queimou, né? Quando existiu o terremoto e o incêndio que se seguiu ao terremoto de Lisboa. Então, você contar a história de uma biblioteca
assim, uma biblioteca viva, né? E uma biblioteca que ainda está lá, porque é a base da Biblioteca Nacional, é uma beleza, né? Então, você pode trazer biografias de humanos e de não humanos, e tratar uma biblioteca como humana. Tem uma pessoa aqui, Roger, que está pedindo para eu mostrar uma estátua do Dom Pedro, mas não é uma estátua, vocês vão morrer de rir. Eu ganhei de presente na época do Barbas, é uma espécie de, como que diz isso? É um fantoche, né? Como é que diz isso? Sei. É um fantoche articulado com aquelas... Articulado, viram só? Não é uma estátua. Daquele Pronto, que a gente mostrei. diz assim, não, mas é baseado, é uma das maneiras, né? É? Não é bacana? O livro. Oi? Alguém pediu para repetir o nome do livro. Seria A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis. Esse é um livro que eu gosto muito. A historiografia é ficcional? Lhe perguntaram. A historiografia é ficcional. Eu penso que a resposta mais fácil será é ficcional, mas eu acho que não é. Claro que todo escritor de ficção ou de não ficção tem que ter um pé na ficção, não tem jeito. Mas a diferença é que o historiador busca, ao máximo, cercar a condução do seu livro em documentos e em fatos. Tanto que isso acontece que, às vezes, os personagens nos decepcionam. E aí, o que a gente faz com a decepção? Bom, tipo, Lima Barreto. Lima Barreto é um dos grandes heróis da minha vida. Só que a maneira como Lima Barreto tratou de João do Rio como um pederasta, né? Como ele ironizou a opção de gênero de João do Rio, que era um grande escritor, um grande colunista, me desagradou muito. Né? Então, enfim, o que outras biografias fizeram? Muitas biografias tentaram não falar disso. Eu penso que a gente deve falar, que a gente não deve ocultar as ambiguidades do personagem que a gente escolhe analisar. Então, esse é um exemplo. Dom Pedro II. Dom Pedro II foi uma pessoa muito importante, mas Dom Pedro II retardou muito o final da abolição. Tanto retardou que a abolição da escravidão se deu em 1888 e a monarquia caiu em 89. Então, eu penso que essas são opções duras do historiador. Porque uma coisa é o que você deseja. Quando você faz literatura, Jorge pode falar melhor, mas quando eu escrevo literatura infantil, você coloca o seu desejo lá. Né? Quando você faz um livro de história, tem limites aí, né? Você tem que ser muito fiel, né, ao que os documentos vão lhe dizer, você gostando ou não gostando. Essas são as durezas da profissão, né? Mas é isso. Oi? Não ficção. Na ficção isso acontece também. Às vezes você fala assim, gente, não posso mais fazer nada, personagem vai fazer isso. Né? Algumas pessoas vão falar dessa maneira. Olha, Mariana... É verdade. Depois vamos falar sobre ela. O Pedro perguntou uma coisa interessante que eu queria te perguntar também. E Machado de Assis? Já andou passando pela sua sala? Já, bom, no livro do Lima, tem um capítulo grande que se chama Lima Barreto, leitor de Machado de Assis. Eu sou uma grande... É muito engraçado, quando a gente estuda Lima Barreto, sempre tem alguém que fala assim, então você detesta Machado de Assis. Não é verdade, né? O nosso mundo anda tão dividido, né? Por que eu tenho que ser ou Lima ou Machado? Eu acho que não. Acho que também tem uma questão muito tensa entre Lima Barreto e Machado de Assis que eu tento resolver no livro, tratar, porque muita gente já tratou. Eu penso que Lima Barreto era contra a institucionalização de Machado de Assis. Primeiro, as pessoas têm que lembrar, Lima é de uma geração posterior. Você também era contra a sua própria institucionalização, não? Quem? O próprio Machado de Assis seria contra a sua institucionalização, não? A dele própria? É. Não sei, porque Machado criou a Academia Brasileira de Letras. Tem um Machado que é um Machado que tem uma infância mais pobre e mais desestruturada que a do Lima Barreto. Isso é importante de se dizer. Um Machado que, por mais que não fez como o Lima Barreto, da questão racial a sua questão fundamental, é preciso dizer que Machado de Assis, enquanto foi funcionário público, quando ele deu pareceres, ele sempre dava pareceres a favor dos escravizados. E também, um autor que escreveu o conto Pai contra Mãe,
né, que é um conto terrível, né, e totalmente a favor, né, da questão, contra os caçadores de escravizadas fugidas, né? Não vou contar a história para não dar spoiler, porque vocês devem ler. Não dá para dizer que Machado de Assis era a favor da escravidão, não era. Né? Nem Machado, nem Lima, mas eles tiveram projetos institucionais distintos. Então, gosto muito de Machado, né? Eu já fiz a biografia de um escritor, agora estou pensando em fazer outras coisas. Escuta, e é porque ficou muito forte, né? Depois da biografia do Lima, ficou muito forte. Mudou, né? A figura do Lima, ela cresceu. É impressionante isso, né? Como se falou, a Flip foi tomada disso, e todas as questões que vêm associadas a ele. É fantástico. E uma coisa que eu queria te perguntar, no nosso caso, já que Mariana Massarani entrou aí, a gente Mariana, você fazer a quarta capa de Inês e a quarta capa de Enredoana. E depois que você aceitou, o Enredoana a gente falou assim, olha, não tem resposta negativa. E a gente sabe que você não para. Mas eu comentei com a Júlia, com a Mel, com a Ellen, e você fez. Quando a gente recebe a sua quarta capa, muda a nossa pesquisa. Que bom, Como não sabia. Mas claro que sim. A quarta de capa, o que é para você a quarta de capa? Como é que ela funciona? Ela tem... Porque a epígrafe tem uma coisa muito forte, ela é quase uma maldição, né? Até no bom sentido, mas ela é uma coisa que te acompanha. A epígrafe é super importante. Hã? E a quarta capa? A quarta capa, ela tem um papel bem grande, né? Ela pode... Quarta capa, no fundo, a gente está falando, gente, talvez algumas pessoas não saibam, né? É essa parte aqui do livro, né? A parte de trás que a gente chama de quarta capa. E ela tem um papel muito grande, né? Às vezes você tem uma quarta capa, como desse livro que eu mostrei, que é só uma quarta capa descritiva. Mas no caso que o Roger está citando, né? Quando eu escrevi para eles a quarta capa, primeiro é uma honra para quem escreve, eu preciso dizer isso. E também ser chamado pela Mariana e pelo Roger não é todo dia, imagina se eu não vou aceitar. E é um aval, é uma interpretação possível, né? Porque a gente sabe que as pessoas muitas vezes começam a ler pela quarta capa, depois vão para a orelha, né? Depois vão para o livro. Então, a gente também tem que ser muito responsável com a capa que vai escrever, tem que ser muito engajado com o livro. E eu vou dizer para vocês agora em público, porque essa conversa a gente combinou que ia fazer assim, era uma conversa privada em público. Então, eu vou dizer, eu só aceito quarta capa de livro que eu gosto, sabe? Então, porque eu gostei muito do livro, eu não aceito, sabe? Eu não vou fazer uma quarta capa de um livro que eu vou mentir, porque eu adoro, né? Os livros do Roger e da Mariana são calmos. Sabe aquela inveja boa que você fala, eu queria ter escrito essa coisa? Eu queria ter desenhado? É mútua. Tá bom. Escuta, então, tá bom. Porque, por exemplo, a Enredoana foi o primeiro ser humano a assinar um texto poético. Né? E não se fala disso. Por que a história insiste em dizer que a literatura é branca e masculina, quando, por exemplo, Enredoana não era branca e era mulher? Então, isso é porque a nossa história, isso que a gente tem dito muito, e ainda bem que começa a mudar, é profundamente europeia. Por que a gente estuda que no passado nós fomos gregos? Conta para mim. Você foi grego? Eu fui grega. Por que a gente não estuda? Então, que no passado nós fomos africanos, não é? Que fomos indígenas, de várias nações. E a gente se acostuma a isso. Então, a gente vai para a escola e se não estudar Grécia, se não estudar Roma, a gente acha que está com... Ok, eu quero que estude Grécia e Roma, mas quero que estude Grécia e Roma junto com a África, junto com as histórias indígenas. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque é só dessa maneira que a gente vai revolucionar. Vamos falar de imagem histórica. Tiradentes. Tiradentes era um herói sem imagem. Nenhuma imagem. Não tem imagem de época dele. Quando que a imagem do Tiradentes foi criada? No final da monarquia e no começo da república. E você já percebeu que o Tiradentes parece muito Jesus Cristo? Muito!
cabelo Chanel, Isso. crucifixo, bata. Por quê? Porque ele foi uma criação republicana para que o nosso primeiro herói fosse um herói ao mesmo tempo republicano e religioso. E por isso que deu tanto certo. Mas olha, se a gente pode imaginar Tiradentes, sóis brancos, por que a gente não pode imaginar heróis negros? Por que a gente não pode imaginar heroínas mulheres? Nesse livro que a gente está escrevendo, a quantidade de mulheres ao lado dos grandes movimentos revolucionários e que foram fundamentais, não foram só esposas. Né? A gente só fala a esposa. Né? No livro do Lima, por exemplo, a mãe do Lima é um personagem fundamental do livro. E é um personagem fundamental para o Lima. Então, eu tenho quase um capítulo para ela, para a Dona Amália. Mas a gente sistematicamente tira fora. Faz uma história masculina, europeia e branca. Né? Tá na hora da gente, puxa vida, né? Esse é um país colonizado por muitas nações. Está na hora de fazermos histórias mais plurais, não é, Roger? Não, absolutamente, absolutamente plurais. Verdade, verdade. Vamos ver umas perguntas que tem. Olha, Eu acho que a gente tem pouco tempo, né? Que o Instagram vai matar a gente daqui 10 minutos. 10 minutinhos ainda. Vamos. Uma pergunta, deixa eu ver, que eu tinha visto aqui na frente. Agradeço pela contribuição, a Diva, no trabalho riquíssimo. Não só isso, estudos recentes têm mostrado como a questão da escravatura marca datas nos romances de Machado. Eu queria, então, eu estou procurando a pergunta e não estou encontrando aqui. Lili, eu queria que você falasse também sobre o teu trabalho como curadora, me parece semelhante, me diga se estiver enganado, ao trabalho de editora, por exemplo, no Museu de Arte. Então, esse é um trabalho bem bacana, que eu em 2014, eu fui apresentada pela artista que eu adoro, que eu escrevi um livro sobre ela, Adriana Varejão, né? Eu tenho um livro junto com ela. Ela me apresentou. Maravilhoso. Foi. Roger está sempre lá, nós somos amigos, ó. Por isso que está essa conversa solta, gente. Então, aí eu e a Adriana fizemos no Instituto Tomiotaki uma exposição chamada Histórias Mestiças. A dupla deu muito certo, a exposição levantou uma lebre, teve gente que criticou, teve gente que elogiou. O importante para mim é ter reação. E aí o Adriano Pedrosa, por todos os méritos, porque ele é um curador profissional, eu brinco que eu não sou curadora, eu estou curadora. O Adriano Pedrosa foi chamado para o MASP e me chamou para que a gente implementasse esse projeto das histórias. E a ideia é pensar histórias no plural e pensar por que na língua portuguesa, né, nós temos histórias e histórias, e as duas são válidas. Ou seja, as histórias que eu conto nos meus livros, né, com documentos, e as histórias que são ficcionais, e as duas estão juntas. Então, nós fizemos várias histórias. Em 2016, nós fizemos as histórias da infância, começamos com elas, baixamos os quadros. Era uma maravilha ver aquelas crianças olhando os personagens no mesmo lugar, porque, em geral, os quadros ficam mais altos, né, do que as crianças. Estavam lá embaixo. Depois nós fizemos as histórias da sexualidade, que deu um pau danado, porque foi no contexto do Queer Museum, foi no contexto da confusão do MAN. Foi um sucesso na abertura, mas foi a primeira vez que eu tive um catálogo proibido a 18 anos. Que maravilha! Eu botei no meu Lattes, meu único livro proibido a 18 anos. Depois nós fizemos... pessoas que isso dá um ibope maravilhoso, né? Foi. Proíbam. Proíbam aqui. Depois nós fizemos em 2018, com grande sucesso, as histórias afroatlânticas, né, que foi escolhida pelo New York Times como uma das 10 exposições mais importantes do ano. E depois fizemos, em 2019, as histórias das mulheres e as histórias feministas, onde esse tema que nós tratamos esteve muito presente. Porque é impressionante, Roger, como na história da arte das mais famosas, Gombrich, né, Argan, eles não colocam uma mulher. E nós descobrimos que, desde o século XVI, tem grandes mulheres pintoras, mulheres que tiveram grandes ateliês e que ficaram no anonimato ou que apareceram como esposas de.
mulheres, né? Filhas de, sobrinhas de, quando na verdade eram elas as artistas, né? Então é impressionante como a história cria vários anonimatos, né? As A invisibilidades. Que a gente tem Artemisa, que combater. a Artemisa Artemisa, é a gente pôs um na livro da exposição. Eu mostro para vocês aqui, quer ver? A Artemisia foi. Esse é o livro do Histórias das Mulheres, Histórias Feministas. E a Artemisia foi uma grande pintora que fez, a gente mostrou na exposição uma Cleópatra super empoderada, foi um imenso sucesso e não aparecia nos livros de história da arte. Isso aí é uma constante, né, Rosa? Tinha sempre homens enforcados ou decepados, né? Tem. São João Fora, Batista. por exemplo, a Christine Lebrun-Jouve, que foi a grande pintora da época do Luís XVI. Você tem uma série de pintoras que desapareceram da história da arte, mas que fizeram grande sucesso na sua época. Então, por que desapareceram? Porque também na arte as histórias são masculinas, né? A gente tem que mudar isso, gente. Né? Claro, claro. E principalmente o ponto de vista, né? Claro! Por exemplo, ela teve que. Ela foi a uma corte e ela ficou mais conhecida pela corte, que foi uma coisa absolutamente revoltante, como ela foi. É, é, ela foi para um juiz, né? Ela foi para um. Como é que se diz? Para um. Ela foi julgada e É. todo tipo de abuso ela sofreu nessa investigação. Não, Quando era uma. as histórias que a gente contou nessas histórias das mulheres, que eu curei, entre outros, com a Mariana Leme, que é uma grande pesquisadora, são histórias impressionantes. Tanto que na exposição a gente colocava grandes biografias, porque são biografias desconhecidas. Agora, está na hora da gente entender por que desse desconhecimento. Eu sempre falo assim, quando acontece uma vez, você fala coincidência. Quando acontece duas vezes, você fala muita coincidência. Quando acontece três, você fala, aí tem coisa, né? Ora, por que todas essas mulheres desapareceram do cânone da história da arte? Ué, porque a história da arte também foi contada como uma história europeia e masculina. Então a gente faz muito isso. Não é uma coisa que aconteceu por acaso, é uma coisa Não. feita sistematicamente. Aí pediu para você falar dos seus livros infantis. E a gente já começa a se despedir um pouquinho. Queria te agradecer que vai já. cair. Mas você vai falando. Às 9 horas, o Vô vai entrevistar aqui o Sandro Oliveira. E fala seus livros infantis. E muito obrigado. Eu tenho alguns, né? Já falei um pouco da Amizade Impossível. Eu tenho o Circo do Amanhã, que é uma história que eu fiz junto com as minhas duas netas, a Zizi e a Alice, que são personagens, porque nós criamos um vilão, o Edgar. A gente sempre falava Edgar. E o Edgar era tão querido que eu não podia matar o Edgar. O Edgar falava, não, o Edgar vai voltar. Que é essa relação que a gente tem com o bandido, uma relação de amor e ódio que elas tinham. E eu tenho os livros em quadrinho. Né? Vários livros em quadrinhos, com Spaca, que eu adoro. Dom João Carioca. Agora estamos fazendo um novo Eu Spaca sobre a República Velha, do Lima Barreto. Mas, enfim, essa é uma longa história, né? São muitos livros, todos muito queridos meus, né? Você tem essa relação com o ilustrador, você tem essa relação com o design, né? Porque, na verdade, você falou numa relação, um casamento entre imagem e palavra, mas tem o design também, né? É uma relação de três, né? Eu tenho essa coisa com a visualidade, né? Eu penso que existe uma cultura da visualidade, que a gente tem que dar mais atenção, que a gente tem que dar mais importância, né? Então, isso aqui povoou a minha vida, né? E esse novo trabalho no MASP veio só a coroar essa ideia, né? Enfim, a minha vida é um grande museu, sabe, Roger? É um museu no tempo, um museu das imagens, né? Um museu da minha imaginação. Então, eu sou uma sortuda, né? Eu escrevo livros que eu adoro, eu edito no museu com arte. Que ficam me mandando coraçõezinhos, né?
Não sou uma privilegiada nesse sentido? Sou. Não é? É sim, é sim. E Lili, o Brasil, uma biografia, a gente tem pouco tempo agora. O Brasil, uma Um biografia. minuto. Ele. Oi, fala. Como é que Que foi tem? vocês juntaram as imagens? Acho que vamos acabar. O Brasil, uma biografia foi um convite da Penguin. Eu fiz com a minha colega, a Heloísa Starling, que é uma grande historiadora. Nós nos divertimos muito e nós fizemos, já que a gente falou tanto de biografia, né, fizemos do nosso país uma biografia. Tem um jeito melhor da gente acabar, né? Ou seja, está na hora, sim, da gente fazer do nosso país uma biografia e pegar na mão esse nosso momento e fazer da nossa crise, Roger, uma oportunidade, não é? Quem sabe esse é um caminho bom? Fala a verdade. E ler as imagens, né, Lili? Ler as imagens. Somos um país imagético. Muito! Brasil, eu acho que não assume a sua visualidade. Tá na hora, gente. Vamos assumir que a nossa